Então, como eu disse, o tema da nossa mensagem hoje é o Espírito Santo, a nossa vida espiritual, o nosso amigo, o nosso conselheiro, Espírito Santo. Eu oro para que essa palavra fale ao seu coração a partir de agora, em nome de Jesus. O texto base para essa nossa mensagem, vamos ler em Romanos capítulo 8, os versículos 1 e 2. Romanos 8, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Deus, que a Tua palavra fale de maneira especial agora em nossos corações. Pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, Deus, que essa palavra traga consolo, alívio, libertação para a vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 8 da carta de Romanos, ela pode ser considerada como um tratado de espiritualidade cristã. Assim como existem diversos tratados em nossa história, em nossa geografia, a carta de Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, pode ser considerada um tratado de espiritualidade cristã. O apóstolo Paulo, ele se preocupava muito com a vida mundana da cultura romana, e por isso ele despertou a igreja em Roma para uma vida espiritual que suprimisse os costumes mundanos. Aqui você percebe algo interessante. O apóstolo Paulo, ele se preocupava muito com o estilo de vida mundana da cultura daquela época do povo de Roma. E ele fez esse tratado de espiritualidade ali com o povo, né, da igreja cristã, e por isso ele despertou a igreja para uma vida espiritual, que essa vida espiritual suprimisse os costumes mundanos. E se nós fizermos uma comparação com os dias de hoje, com certeza Paulo também estaria muito preocupado com a vida mundana da nossa cultura hoje, a nossa cultura aqui no Brasil. Então, eu tenho certeza que são coisas que vão despertar o nosso entendimento hoje. A expressão lei do Espírito é usada muitas vezes para ser contraste com a lei judaica e também para deixar claro para os cristãos que existem leis espirituais que regem a nossa vida. Precisamos despertar para viver espiritualmente na presença do Senhor e principalmente resistir às vontades da carne. Por que eu digo isso? Porque hoje, 2019, 23 de maio de 2019, nós vemos diariamente pessoas que tentam adequar o cristianismo, a igreja, ao mundo. Hoje a gente vê igreja fazendo isso, hoje a gente vê crente fazendo isso. Então, nós precisamos despertar para viver espiritualmente na presença do Senhor e resistir às vontades da carne. Como viver de maneira espiritual? Vamos aprender alguns princípios que regem a base da mensagem de hoje, que está lá no livro de Romanos. Vamos ler os versículos 4 a 6. Eu vou separar essa mensagem aqui em 7 tópicos. E o primeiro tópico dela será: existe uma luta entre a carne e o espírito. Existe uma luta entre a carne e o espírito. Romanos 8, versículo 4 a 6, diz assim: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós,
que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Esses 3 versículos que nós lemos são muito claros, são muito objetivos. Eles retratam exatamente aquilo que o apóstolo Paulo queria dizer. Então, a primeira constatação de Paulo como pastor para a igreja de Roma é que precisavam entender a luta entre a carne e o espírito. Essa é uma luta invisível, mas quando a pessoa se desperta espiritualmente, começa a fortalecer o espírito para que este vença os desejos da carne. Quando a pessoa vive apenas carnalmente, o seu espírito fica amortecido. O seu espírito, ele fica, podemos dizer de outra maneira, ele fica definhando, fica sem trabalhar, podemos dizer assim também. Então, essa luta é uma luta invisível, mas é uma luta que existe. Uma das nossas principais dificuldades é renunciar a nós mesmos, renunciar à nossa carne, renunciar às nossas vontades, renunciar os nossos desejos. Uma vez me perguntaram qual é a maior dificuldade, qual foi a sua maior dificuldade de renúncia por amor a Cristo. E eu digo que tem sido, porque renunciar à nossa carne é algo difícil, é algo que precisa ter muita coragem, precisa ter muita disciplina. Jesus, ele foi um dos únicos, ou se não o único, que conseguiu negar a sua própria vontade. Ali na crucificação ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quem tem ganhado essa luta na sua vida? A sua carne ou o seu espírito? A sua carne tem levado tanta vantagem assim na sua vida? Os desejos da sua carne têm sido prioridade na sua vida? A sua vida espiritual tem ficado de lado porque você não consegue? Seja forte. A palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor não coloca a tentação que nós não conseguimos suportar. Nós não vamos passar por uma tentação que nós não possamos suportar. Então seja forte. Fortaleça o seu espírito. Não tenha o seu espírito amortecido. Segundo tópico, precisamos vencer a carne para viver em espírito. Eu disse que existe uma luta. Perguntei para você, quem tem ganhado essa luta na sua vida? Disse para você que o espírito precisa ganhar. E agora nós vamos ver como vencer a carne. Vamos ler os versículos 9 e 10. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. A carne gera desejos contraditórios ao que o Espírito deseja. O Espírito não pode ser visto, o Espírito não pode ser sentido, mas quem se alimenta espiritualmente consegue nutrir a sua vida e entender sim
o que é espiritual. O espírito só pode ser percebido quando a carne fica amortecida. O espírito só pode ser percebido quando a carne é deixada de lado, quando os seus desejos carnais são deixados de lado. O espírito só pode ser percebido quando você vive uma vida de espírito. Você só consegue, às vezes, por exemplo, a gente está vivendo e a gente consegue perceber que a gente está com fome quando a nossa barriga começa a roncar, quando a gente começa a ficar com dor de cabeça. E se você já sentiu fome, você sabe como é horrível. Como você tem alimentado a sua fome espiritual. Ou a sua fome espiritual, você nem consegue mais ouvir os roncos da barriga da sua fé espiritual. O espírito só pode ser percebido quando a carne fica amortecida. Alimente a sua vida espiritual. Por isso que eu falo todos os dias aqui no programa. Faça o seu devocional. Separe um tempo para você estar na presença de Deus. Senão é muito fácil a gente ser pego por outras coisas. A gente perde o foco muito fácil, a gente perde o foco muito rápido. Ou a gente só quer banquete quando tem vontade, ou quando acontece algo difícil na nossa vida. Puxa, olha o que está acontecendo na minha família, vou dar uma passada na igreja. É engraçado isso, porque quando está tudo bem, quando as coisas parecem estar bem na nossa vida, isso não parece fazer tanta falta. Vir para a igreja, estar no culto, estar em comunhão, estar em unidade, fazer devocional, não parece ser importante. Nossa, tá dando tudo bem, tá dando tudo certo na minha vida, por que eu vou parar, né? Não. O Espírito Santo, ele precisa ser alimentado. A nossa vida espiritual precisa ser alimentada, não só quando você julga ser necessário, mas todos os dias. Todos os dias. Chega de colocar desculpa para tudo, chega de colocar empecilho para tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós temos a fazer. É muito engraçado, porque quando tá tudo bem, a gente diz que não tem tempo, a gente diz, não gosto disso, mas quando a gente sabe que a gente precisa, a gente arranja tempo, a gente não liga para aqueles problemas que existem e vão existir na igreja. A gente sempre está em busca de reclamar de algo, a gente sempre está querendo fazer algo diferente, e a gente acaba então colocando a culpa nas outras coisas, nas circunstâncias, pela nossa frieza espiritual. A gente coloca a culpa no pastor, a gente coloca a culpa na igreja, porque a gente está vivendo espiritualmente uma maneira fria, sendo que a gente, quando chega em casa, quando a gente está fazendo outra coisa, a gente também não tem o mínimo interesse de buscar aquilo que a gente tanto reclama que as outras pessoas não conseguem entregar pra gente. Você quer incendiar a sua igreja, você quer incendiar o seu coração, a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você acha que você vai incendiar alguma coisa? Você acha que o Espírito Santo vai manifestar na sua vida de alguma maneira se você não busca, se você não faz nada para isso? Pense nisso. Pense nisso. É simples. Como qualquer outra coisa na nossa vida. A gente simplesmente acha que as coisas vão cair do céu. Terceiro ponto, o Espírito Santo quer habitar em nós e nos dar uma nova vida. Olha o que diz Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês,
aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará a vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vou repetir. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo falhos, o Espírito Santo de Deus, ele deseja habitar em nosso coração, ele deseja habitar em nosso espírito. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos convencer do pecado. Convencer do pecado. Se o pecado tem te incomodado, se o pecado tem tirado o seu sono, glória a Deus por isso. Mas que isso não seja apenas um peso na consciência, mas um arrependimento sincero. Não adianta você sentir, você saber que você está errado, você se convencer de que você precisa mudar, se o que você sente é remorso, se o que você sente é simplesmente um peso na consciência. O arrependimento é mudança de vida, uma mudança de atitude. Uma diferença entre o ser humano e as outras criaturas é que o homem e a mulher foram criados à semelhança de Deus, como seres espirituais, e é por isso que somos uma trindade formada de corpo, alma e espírito. O Espírito Santo, ele quer habitar em nós e nos dar uma nova vida. Quarto tópico: quem é filho de Deus tem o Espírito Santo. Os versículos 13 ao 15. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Quem é filho de Deus tem o Espírito Santo. Quando cremos em Jesus, quando recebemos, entregamos a nossa vida a Ele, nos tornamos filhos de Deus. E quando confessamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Quando vivemos carnalmente, estamos seguindo simplesmente os instintos da carne e fazendo as coisas que o mundo tem pregado, que o mundo tem ensinado. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós nos confessamos ali diante dos homens, recebemos o Espírito Santo de Deus e em nossas vidas nos tornamos filhos de Deus e passamos a seguir o exemplo de Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele deve ser o nosso modelo. Quinto, o Espírito testifica em nós. O verso 16 diz: o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica em nós. A partir do momento que o Espírito Santo reside em nossas vidas, passa então a nos orientar o que fazer, como Jesus prometeu de que ele faria. Diante das decisões de nossas vidas, passamos a perceber a orientação do Espírito Santo nos apontando para a direção correta. Por isso que as pessoas falam do discernimento espiritual. Antes de você fazer alguma coisa, você orar, você colocar ali em oração: Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida. Não tomar as nossas decisões, as nossas atitudes, simplesmente
pela qual nós julgamos ser a correta, mas recebendo a orientação do Espírito Santo, nos apontando para a direção certa. E isso acontece da mesma forma quando erramos. O Espírito Santo nos faz entristecer, produzindo arrependimento. E eu disse arrependimento, não disse sentimento de culpa, não disse remorso. Arrependimento, mudança de atitude. Sexto e penúltimo tópico dessa nossa mensagem de hoje. Verso 23. Nós devemos buscar o Espírito Santo. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Devemos buscar o Espírito Santo. O desejo pela presença do Espírito é indispensável para a nossa vida espiritual. O Espírito de Deus é manso, o Espírito de Deus é amoroso, não invade as nossas vidas sem ser recebido. Por isso precisamos buscar a sua presença constantemente. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei, cearei, estarei contigo. O tempo todo o Espírito Santo ele nos procura, mas somente quando nós nos dispomos é que somos alcançados por Ele. Quando recusamos a sua presença, Ele se entristece, Ele não estará ali com a gente. Você tem buscado o Espírito Santo na sua vida? Você tem aberto a porta para o Espírito Santo na sua vida? E por fim, os versos 26 e 27, e o último tópico da nossa mensagem de hoje: o Espírito Santo intercede por mim e por você. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A obra do Espírito Santo, ela é contínua em nossas vidas. A nossa espiritualidade é marcada pela oração constante, que só é possível pela intercessão do Espírito Santo, pois nós, humanamente, não somos capazes de orar e falar com Deus, mas pelo Espírito Santo somos capacitados a ter uma vida de intimidade com o Criador, como era antes do pecado no Jardim do Éden. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é disponível. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo. Viva de forma espiritual. A vida espiritual precisa ser cultivada em nós. Devemos aprender a perceber o que vem da carne, o que é do Espírito Santo. Este é um exercício constante para a nossa vida. Nós não podemos nos descuidar, mas se esforçar ao máximo para viver espiritualmente a vida abundante que Jesus ele nos prometeu. Meu irmão, minha irmã, deixe o Espírito Santo conduzir toda a sua vida. E com certeza você não sentirá falta do que a carne proporciona, do que os prazeres carnais proporcionam, porque esses prazeres são passageiros. Eu escrevi uma frase esses dias que falou muito comigo. O sacrifício é temporário, mas a recompensa é eterna. Deixe que o Espírito Santo conduza a sua vida. Você não sentirá falta do que a carne proporciona, os prazeres passageiros que a carne proporciona. O Espírito Santo de Deus está em você, está com você. O sacrifício, ele é temporário, mas a glória
a recompensa, ela é eterna. Viva com essa esperança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.